Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais uma edição do podcast De Olho no Esporte, todas as segundas, sempre em nome do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. E a atração desta segunda-feira, uma das atrações, é a Mirelle Rocha. Ela é a armadora direita do handebol feminino Cascavel FAG, que disputa a Liga Nacional, disputa a Paranaense, vai disputar a Copa Brasil lá em Brasília na semana que vem, não é, Mirelle? Isso. E a Mirelle já está aqui em Cascavel desde 2018, quer dizer, são 7 anos de handebol cascavelense, não é, Mirelle? Como que, antes da gente falar do handebol Cascavel, vamos falar de você um pouquinho, né? Como que você optou pelo handebol na sua vida? Como que você começou? Como que foi a tua adolescência já passando para o esporte, Mirelle? Primeiro, boa tarde, né? Queria agradecer pelo espaço cedido para a gente falar um pouquinho, não só do handebol, agora também da minha vida pessoal. Então, eu comecei a jogar esporte bem cedo, bem nova, com os meus 7, 8 anos. O handebol, eu falo que eu não escolhi o handebol me escolheu. Minha tia, ela foi uma das implementadoras dentro do esporte, dentro da minha cidade. Olha, legal. Qual que é a cidade? Centro-Sé, na Bahia. Centro-Sé, na Bahia. Fica mais ou menos em que região da Bahia? Fica no norte da Bahia, perto de Juazeiro, Petrolina, fica ali. E aí eu falo que depois do que eu via ela treinando, eu sempre tive muita vontade. Só que não existia categoria de base. E aí eu ficava naquela vontade, via minha irmã jogando, minha mãe jogando, minha tia jogando, e eu sempre tive afeição pelo esporte. Foi onde começou um projeto na escola chamado Esporte na Escola. E o handebol estava dentro do projeto. Olha que legal, foi realizando teu sonho, quanto menos você esperava. Exatamente. Ali com 8 anos de idade eu comecei a jogar handebol, fazer a prática desportiva do esporte. Na tua cidade Na mesmo. minha cidade mesmo. E dali para ali eu falo que, tipo, todo mundo fala, você não jogou outra coisa? Eu falei, não. Não, só foi o handebol mesmo. Uma vida inteira, até agora, lógico, dedicada ao handebol. Desde os meus 7, 8 anos de idade, eu jogo handebol, eu me dedico ao handebol. E como que surgiu a oportunidade para você jogar profissionalmente? Então, a gente já vinha participando, pelo fato da minha cidade participar alguns campeonatos regionais, Campeonato Baiano, Copa Bahia. Eu sempre fui de fazer muitas amizades. Em nenhuma dessas competições eu conheci uma pessoa que, tipo, eu sei que eu falo sempre para ele que foi o meu motivador, ele que me deu a abertura de estar no esporte profissionalmente hoje, que foi o Vinícius. Hoje ele é treinador e também atleta do Garra, que é um dos clubes que tem lá dentro da nossa cidade, da nossa região. E eu fico muito feliz. Conheci ele, ele me indicou, procurou se eu não queria jogar profissionalmente. Eu falei que quem que não queria? Que era um sonho de ter não só de ser atleta, mas também era vinculado a uma faculdade. E a gente conversamos e a gente decidiu, dentro ali de uma conversa com os meus pais, eu era muito nova na época, de fazer esse intercâmbio da minha cidade para a cidade, para o estado vizinho, né? Na realidade, eu fui para o Espírito Santo. Então você começou a treinar profissionalmente no Espírito Santo, com 18 anos. Já na faculdade? Já fazendo faculdade de Educação Física na época. Como foi essa transição para você sair da tua cidade, de um handebol, lógico, disputado, mas não participante de grandes competições, para uma faculdade, já por uma equipe que disputava campeonatos e já uma equipe mais profissional? Tudo muito novo. A realidade foi essa, foi tudo muito novo. Nunca tinha saído de casa, nunca tinha passado tanto tempo fora. O máximo era um final de semana, voltava para casa. E foi uma experiência que... Vou relatar para você. Foi boa porque consegui adquirir responsabilidades. Foi muito boa.
Mas a gente, como atleta, a gente passa por cada situação que a gente deixa no off pelos pais, né? E a gente tinha um sonho. Eu tinha um sonho, eu falo que o meu sonho não é só o meu sonho, é só o sonho dos meus pais. E era de se tornar alguém realmente, conciliar o handball com a vida profissional, com os estudos, com tudo. E hoje, graças a Deus, hoje eu consegui. Legal. Mirelle, você estava no Espírito Santo jogando por alguma equipe lá, defendendo a faculdade que você estudava? Isso. Qual que era o nome da equipe? Hoje, eu morava em Vila Velha e a gente defendia o Clube Espírito Santo. Hoje tem ainda esse clube, só que acho que mudou um pouquinho a nomenclatura. Acho que não é mais Vila Velha, agora acho que é Vitória. Vitória do Espírito Santo agora, mais ou menos. E de lá você já veio direto para Cascavel? Sim, aí eu joguei alguns... Como que surgiu o handball Cascavel na tua vida? A gente foi disputar, por ser novo clube, eu não tinha dimensão da quantidade de campeonatos que a gente tinha para jogar. Lembro que a gente foi fazer alguns campeonatos, era Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Foi a última Copa do Brasil que eu disputei. Eu disputei pelo Espírito Santo, foi. O último que teve. E agora a gente está voltando de novo e eu já estou jogando por Cascavel. E aí teve essa Copa do Brasil, teve Liga Nacionais, Campeonatos Brasileiros, Universitário Brasileiro, universitários, e fora os jogos estaduais e regionais de lá da cidade, da região. Eram muitas competições. São ainda muitas competições, mas para você que estava vindo de um amador já para pegar uma temporada cheia dessa, exato. Como que foi fisicamente, para você, tecnicamente? Houve mudanças, com certeza. Com certeza. Né? Os 2 primeiros jogos a gente acaba ficando ansiosa um pouco, né? De imaturidade mesmo, nova, não sabia muito para onde que ia, perdida, falar no bom português, a gente fica perdida. Maturidade tanto fora de quadra quanto idade mesmo. A gente vai adquirindo aos poucos, com o tempo. Hoje eu tenho, de 18 anos, hoje eu tenho 30. Hoje eu tenho 30. A experiência... Sim. Nem se compara. E quem vê, e não só o handball, né, o vôlei, futsal, o futebol, jogar, acha que é só entrar na quadra e jogar, mas por trás disso existe muita estratégia, quer dizer, existe você se concentrar muito nas jogadas, você saber qual que é o teu papel dentro, não querer fazer tudo, tem que fazer a tua parte, lógico, para que o coletivo dê certo. Com certeza, a gente trabalha com coletivo, não é só com individual. Nosso grupo, nosso esporte, ele é coletivo, então tem que saber a função de cada um ali. Como que surgiu a FAG para você? Daí houve um convite do Neudi, do Marquinhos já? Do Neudi. Eu fui jogar contra ele, ele foi jogar contra minha equipe, na época eu era do Espírito Santo, ele foi jogar lá no Espírito Santo contra a minha equipe, e aí era Liga Nacional. E aí a gente já sabia, tipo, ter dimensão de quais os times era realmente bom, quais os times tinham um desempenho bom. Aquela trajetória de competições. E aí o Neudi entrou em contato comigo, mas eu não aceitei de cara, não. Não é bem assim. Eu demorei acho que uns 3 anos. Mesmo? Demorei uns 3 anos para poder vir. E ainda quando eu vim, foi porque eu decidi a fazer quebra de contrato com... Você tinha um contrato, eu tinha um contrato em vigor? Isso, eu tinha um contrato com uma equipe de Portugal, que estava para acontecer, já tinha feito o contrato e estava para acontecer a viagem, acho que um mês e meio eu falei que eu não ia. Ia fazer a quebra de contrato, ia pagar tudo, mas eu ia vir para Cascavel, que o Neudi já tinha entrado em contato comigo de novo e aí eu aceitei vir para Cascavel. Você renunciou de uma ida à Europa, que é um dos grandes centros do handball mundial, para vir para Cascavel. Por que isso? Eu acho que um pouquinho de pé no chão. Acho que ficar muito longe da minha família, eu acho que... Pesou, teve um peso... Com certeza. Eu acho que aqui dentro do Brasil, qualquer coisa que acontecesse, eu ia estar mais próximo de casa. É mais fácil de voltar, a gente fala, né? Der errado, é mais fácil de voltar. Mas lá fora não é muito complicado. Deu alguma coisa, você tem que encarar as consequências, E das pessoas que iam comigo para lá, as experiências que elas tiveram, elas falaram que não foi boa. Então... Você preferiu a certeza de estar
na tua terra, no teu país, Com certeza. perto da família, né? E esses anos aí na FAG, no handebol feminino, como que estão sendo para você? Vai ficar mais um ano, claro, ou mais 2, aí tudo depende, né? Mas como foi até agora? Como que está sendo feito para você essa experiência no handebol de Cascavel? Eu falo que eu sou apaixonada por Cascavel hoje, né? Que eu sou cascavelense. Legal, que bom. Eu sou muito fissurada com o handebol daqui do nosso estado. Eu sou apaixonada mesmo. Tanto pelo nosso handebol, quanto pela universidade que a gente tem, né? Querendo ou não, abriu portas. Hoje eu sou formada, hoje eu tenho uma graduação devido ao handebol. Hoje eu agradeço por quem me abriu as portas. Você veio para a equipe já aproveitando para fazer a sua faculdade. Com certeza. Você formou no quê? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ótimo. E tem tudo a ver com também, né? Com certeza, prevenção de lesões. Isso. Legal. Você é armadora direita. Direita. Como que é uma armadora direita? Qual o papel que ela tem numa equipe, por exemplo, como o de Cascavel, num jogo, vamos lá, contra a Concórdia, por exemplo? Então, eu sou armadora direita, mas eu não sou canhota, né? Eu queria ser canhota. Facilitaria muito mais. Totalmente. Então, eu vim para cá para jogar na armação esquerda, só que tinha muita gente muito habilidosa e não tinha ninguém realmente que queria jogar na direita. Eu falei pro Neudi, caso precise, eu vou. Eu vou. O primeiro ano foi um ano de adaptações, o segundo ano, exato. Tem que se adaptar mesmo. Mudança corporal, de chute, tudo. Existe totalmente uma mudança. E aí, no segundo ano, que eu fui melhorando. Melhorei no terceiro ano. Hoje eu falo que eu sou armadora direita. E, hoje eu não me vejo em outra posição. Sim. É muito legal. Eu gosto... Ninguém entende, alguns jogos, as meninas, não, porque você não joga na esquerda, se você jogasse na esquerda, você renderia muito mais. Falei, não, mas é porque eu já estou acostumada na direita. Agora eu sou a direita. Exato, eu estou acostumada na direita, já são 7 anos vivenciando a mesma posição. Então, para mim, hoje, estar na direita e ser comparada a uma jogadora que é canhota, eu acho que é muito legal. Legal. Mirelle, e esses 7 anos que você está no handebol adulto de Cascavel, feminino, foram anos de conquistas, mas também de decepções, né? Com certeza. Como que é saber lidar com essa situação de você ganhar campeonatos, mas de repente aquele que você sabia e tinha certeza não dá certo? Eu acho que tem altos e baixos, né? Nosso clube já foi de um grau onde estava no 100%, onde a gente já foi 50%, onde a gente foi 75%. E tem que saber lidar. A gente tem um grupo de trabalho por trás, não só dos treinos de quadro, por trás mesmo, de psicólogos. A gente tenta conversar para poder entender mesmo o atleta. E é bem bacana. E a união fora de quadra com as meninas é importante, né? Também, certeza, né? A convivência fora de quadra, né? Conta bastante, né? Com certeza. Eu acho que a união é um dos principais motivos da gente querer alguma coisa, né? Um bem comum. Legal. Mirelle, temos aí agora a primeira competição do ano, né? Sim. Vai ser, como você falou, o retorno da Copa Brasil. Isso. Vai ser em Brasília. Em Brasília. Viajam já na semana que vem para a disputa. Viajamos agora, na quinta-feira. Na quinta-feira agora. Isso. Quais equipes aí que vão participar dessa Copa do Brasil? Tem aquela que... Tem aquela? Aquela pedrinha no sapato? Tem. Nossa irmandade. Então, a gente foram classificadas as equipes da Liga Nacional. A vaga foi para as equipes da Liga Nacional e para as equipes da Copa do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. E aí ficou Pinheiros, Português, Maringá, nós, Criciúma, Sorocaba e falta mais 2, agora eu não vou lembrar. Tá, dessas aí que você citou. A gente pega Pinheiros,
que é uma ótima Isso, equipe. que foi a atual campeã da Liga Nacional ultimamente. Maringá e Sorocaba. Então, são 3 pedreiras, né? São. Dentro dessas 3 pedreiras tem uma pedrinha. Que tá na hora de virar o filme agora, esse ano? Aí tem que estar, né? Novo campeonato, novo ano, tem que começar com o pé direito. Primeiro jogo, com o pé direito. Isso. Deus permitir. Vai ser lá em Brasília, né? Lá em Brasília. E os treinamentos até agora, Minelli, como tem sido? O elenco já está completo? Já está para chegar mais alguém? Ou é esse elenco mesmo? Análise que você faz do elenco desse ano? A gente tem um novo elenco, né, na realidade. A gente deu uma mudada bastante. Deu uma mudada uma renovada, né? Exato. Algumas características, mas ficou pelo menos a base, né? A base, que é importante, exato, a base ficou. Então eu vejo que a gente tem muita chance. A gente vamos fazer jogos difíceis. Os jogos vão ser difíceis, pegados, mas temos muita chance. Muita chance. Porque Cascavel também é uma equipe que dá dor de cabeça nos adversários. Não é só a gente que pensa neles. Eles também devem estar, com certeza, preocupados com o Cascavel. Né? O ano passado porque Cascavel é uma equipe forte, é uma equipe que, quando participa das competições, participa para vencer e para chegar nas cabeças. Quer dizer, tem que colocar uma pulguinha também atrás da orelha deles, não é? Exato. O ano passado a gente foi campeão da fase sul, aqui, da Liga Nacional, e chegamos lá no Final Four. A gente ficou entre os 4 melhores. 4 melhores do país, né? Do país. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Para este ano, além dessa Copa do Brasil, tem, lógico, a Liga, tem Campeonato Paranaense, tem jogos abertos. Qual que é a expectativa para este ano, Mirelle? Na realidade, a gente quer ganhar tudo, né? Entra para ganhar, né? Exato, ninguém entra para perder. Então, a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar firmes, fortes, para poder ganhar tudo. A realidade é essa. Legal. Nós conversamos com a Mirelle. Ela é a armadora direita da nossa equipe do handebol feminino de Cascavel, que começou lá na Bahia, lá no norte da Bahia. Como que é o nome da cidade mesmo? Centro-Sé. Centro-Sé, no norte da Bahia, perto ali de Juazeiro, como você falou? Petrolina. São cidades maiores, né? Mais regiões assim conhecidas. E renunciou da Europa para vir para Cascavel. Olha só que legal, Mirelle. Valeu a pena isso? Com certeza. Não me arrependo. E você falou que está formada, né? Se formou, continua jogando e trabalhando. A tua decisão para o futuro pessoalmente continuar aqui em Cascavel, quem sabe voltar para a família, como que é? Hoje eu faço pós-graduação ainda na FAG, eu faço especialização em traumatologia e ortopedia. Me formo esse ano na pós-graduação. Então, o futuro pertence a Deus. Não sei. Ainda não sei. Vamos aguardar. Ainda não sei. Quem sabe mais um ano, mas... E o Marquinhos e o Neudi pegam muito no pé? Pegam, mas também tem que pegar, né? Porque se deixar também à vontade, não dá certo. Não dá certo, né? Tem que pegar. Legal, Mirelle, agradeço muito aí a tua participação, esse bate-papo descontraído, falar um pouquinho da tua vida pessoal, tua vida profissional, do teu futuro. Desejo que este ano seja um ano maravilhoso para você e para toda a equipe, para você não só esportivamente, mas pessoalmente também, que você realize aí teus sonhos esportivos, sonhos pessoais e que você vá em frente. Eu que agradeço, muito obrigado por tudo, né? Pela oportunidade de falar um pouquinho. A gente sempre está aberto para o handebol feminino. Muito o Neudi sabe disso, o Marquinhos também sabe e você também agora está sabendo. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes do intervalo a gente vai ver aí como que foi o jogo de estreia do Cascavel Futsal, que só empatou com o São Miguel Futsal no sábado, no ginásio da Neva, em 0-0, não conseguiu furar a retranca do time de São Miguel do Iguaçu, começou com um empate fora de casa e agora pega o Foz Cataratas, lá no ginásio Costa Cavalcante, pedreira para o Cascavel, mas você confere aí os melhores momentos de Cascavel e São Miguel e depois tem o Carlão e o Zequinha falando o que aconteceu nesse jogo.
portou bem. Acho que foi um jogo de ataque contra a defesa. É difícil a gente enfrentar um time que marca baixo, que vem com a proposta de contra-ataque. Mas a gente se portou bem. Eu acho que o que faltou para a gente foi um pouco mais de letalidade, né? Nas chances que a gente criou, com a qualidade que o nosso time tem, a gente tinha condições de fazer 1, 2 gols aí na partida. E aí, à medida que a gente vai finalizando para fora, vai finalizando na trave, ou o goleiro pegando, eles vão ganhando cada vez mais confiança, se fechando cada vez mais. E eu acredito que a gente se portou bem nisso aí. Demos alguns contra-ataques, né, por conta disso, né, pela defesa baixa. Às vezes a gente não consegue caprichar ali no último passo, numa finalização. Acho que a tônica do jogo deles foi esse, né? Mas um contexto geral, óbvio que 0 a 0 não era o que a gente queria. A gente tinha o propósito de não perder ponto dentro de casa. Mas num contexto geral, acho que a equipe se portou bem, teve um bom volume de jogo, teve excelentes jogadas ali para fazer o gol. O que realmente faltou foi a letalidade, ser um pouco mais letal. Nas chances que a gente teve, a gente colocar 1, 2 bolas para dentro do gol, e aí tem que obrigar eles a vir a jogar, e aí facilita ainda mais o nosso jogo. Mas, como você falou, a jornada está só começando, tem muita coisa pela frente. O nosso time demonstrou que tem um laço de crescimento ainda muito grande, e a gente espera alcançar isso o mais rápido possível. Eu acho que o importante não é perder, acho que todo ponto no Paranaense é válido, e eu acho que agora é a gente trabalhar mais, caprichar. Acho que tivemos inúmeras finalizações e não conseguimos converter em gol, mas eu acredito que toda estreia aqui sempre foram difíceis, então agora é trabalhar mais, procurar trabalhar mais essa parte da finalização aí, para a gente buscar mais esses pontos que nós perdemos aqui hoje fora de casa. Então, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho graduativo, devido ao meu caso do ano passado, praticamente 8 meses parado. Então, aos poucos a gente vai conseguindo a minha melhor forma, na questão de força. Então, um jogo como esse exige muita força, então hoje eu consegui suportar bem. Aí agora a partir de amanhã a gente começa um novo trabalho, para a gente já pensar nos próximos jogos, para mim não poder sentir essa exaustão mais uma vez e ter que ficar de fora um pouco mais para frente. Muito bem, nós estamos de volta com o podcast de Olho no Esporte e agora nós temos aqui a ala capitã do Stein Cascavel Futsal, campeoníssima de futsal feminino, e o nome dela é Michele Tres Villa. Se você encontrar ela na rua e chamar por esse nome, com certeza, muito pouco provável, você vai responder, não é, Michele? Com certeza. Ela é conhecida por Misha, todo mundo conhece a artilheira, a capitã do Stein, né? Já levantou muitos troféus, também tem uma carreira vitoriosa e vai contar um pouquinho para nós aí dessa vida no futsal feminino, Misha. Quando que começou? Começou bem pequenininha, eu digo que começou com meus irmãos, né? A gente, criado numa família com uma tradição sempre Meu pai sempre incentivou o esporte, principalmente o futebol, o futsal, né? A bola em si. Então, nossa diversão do dia a dia era a bola, sempre. E eu comecei numa escolinha na minha cidade, em Constantina, uma cidade de 10 mil habitantes. Aonde que fica o estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Gaúcha. então você é gaúcha. Isso.
Comecei lá numa escolinha de futsal feminino. Na época até era bem difícil, né, ter escolinhas de futsal feminino. Em uma cidade tão pequena, mas tinha um cara que era apaixonado por isso lá também. Legal, que bom. Então foi um pioneiro na situação, né, Michelle? Já tinha revelado outra atleta que hoje está em seleção brasileira, que é a Tampa também, lá de Constantina. E aí depois... Então uma terra de revelação de atletas do futsal. Eu digo... Talento a gente tem de sobra, né? Mas tem pouca gente que incentiva. Sim. Então lá a gente tinha esse incentivo e foi onde, posso dizer que dei meu pontapé, assim. Você daí estudou nessa escolinha, entrou para o futsal, isso influenciado, lógico, pela família, irmãos, pais que gostavam do esporte. E depois, como foi essa sua transição para um futsal mais profissional, mais disputado, de rendimento? Então, Constantina fica próximo ali da divisa com Santa Catarina, né? 1h30 aproximadamente. E Chapecó, na época, era uma potência, é ainda, né? Mas na época era referência, assim, unânime no futsal feminino. E a gente acabava disputando torneios, né? Ali na região e tal. E aí um cara de Chapecó me conheceu, me chamou. Você defendia a tua cidade? Isso. Aí me chamou para jogar para lá. Então... Isso com menos de 15 anos, mas eu tinha um pouco de medo de sair de casa, né? Aí acabei saindo só com 16 para 17, foi quando eu fui para a FEMALI, lá onde eu conheci o Coelho, nosso treinador, né? Trabalhei com ele 3 anos lá e fiquei 7 anos jogando pela FEMALI. Depois disso fui para a Itália, passei 2 temporadas lá e cheguei no Stein. Legal. Como que foi também essa tua experiência internacional, saindo aqui de Chapecó, como da FEMALI, né? Indo para a Itália, disputando um futsal num grande centro, né, do esporte, num primeiro mundo. Como foi para você essa experiência internacional? Eu acho que foi muito válida, assim, muito bacana. Acho que se todo mundo um dia puder, né, conhecer uma oportunidade gigantesca, né? Eu falei, se não fosse o futsal, eu não sei se eu conheceria esse outro lado do mundo, né? E eu esperei terminar minha faculdade em Chapecó para poder ter uma segurança maior e né? Essa foi minha escolha. E eu falo, é outra qualidade de vida, né? O que a gente encontra lá. O futsal é um pouco diferente. Eu falo que no Brasil a gente tem muito mais talento do que lá. Lá tem muitas brasileiras jogando. No próprio futebol da Europa é muito mais tático, né, do que talentoso, né? A matéria-prima do futebol brasileiro é muito rica, né, e tal. E lá tinha muita brasileira, então isso que enriquecia um pouquinho o futsal na Itália em si, né. Mas foram 2 temporadas, uma foi interrompida pela pandemia, né, quando eu estava lá. A segunda eu consegui fazer ela completa, assim, me ajudou muito a crescer, assim, profissionalmente, sabe? É um outro estilo de jogo. Quando você abraçou realmente, falou, eu quero ser uma atleta de futsal feminino, foi quando você foi jogar com o Márcio, então, na FEMALI. Ali você decidiu, bateu o martelo. Isso. Posso falar que por mais que eu cheguei, digamos, com 16 para 17 anos, já tenho uma base formada, assim, mas eu posso falar que o que eu sei hoje do futsal foi ele que me ensinou. Posso falar, eu estou indo para a minha 10ª temporada com ele. Já são bem conhecidos, né? Lógico. Me diga uma coisa, e você falou que saiu de casa com 16 anos, é isso? Como foi para você, mesmo não sendo longe, como você citou, sendo perto da onde você praticava o esporte, mas como que foi você ficar longe da família, acostumada sempre a jogar bola com teus irmãos, com teus pais e sempre incentivando? Como que foi essa experiência também? Foi um desafio, tem que ter vontade, né? Acho né? que é para qualquer pessoa que sai de casa, né? Que abre o peito ali e fala, vou viver outra coisa, né? Vou botar a cara em outra coisa. Mas eu não tinha dúvidas, porque era o que eu gostava. Eu tinha a oportunidade de trabalhar com o que eu me divertia, né? E com isso também, minha família na época não tinha tantas condições de me dar uma faculdade, pagar, né? Ou algo do tipo. E o futsal na época era o que mais nos proporcionava, era o estudo. Então minha cabeça era... Você se formou no quê? Educação física. Educação física. Educação física. Você concorda com a palavra de quando você trabalha com alegria, você está no lugar certo? Com certeza. É isso? Eu acho que é outro peso, né? Você se diverte com isso. Claro que tem cobrança, né? Cobrança de desempenho, várias coisas que vêm e você entende que isso é um trabalho, tem responsabilidade. Mas é muito mais leve quando você gosta do que está fazendo, gosta né? do que está fazendo. O tempo passa, você não vê, você se diverte. Ter os jogos,
Na época que eu estava na FEMALI, a gente não tinha um calendário tão longo quanto a gente tem hoje, né? Com tantos jogos. Sim, o futsal feminino deu um passo muito Gigantesco. grande, gigante, né? Quer dizer, em matéria de competição, até de profissionalização, de Sim. equipes fortes, equipes investindo. Quer dizer, isso vem de alguns anos para cá. E eu acho que o Márcio tem um dedão muito grande, né? Nessa situação do futsal feminino lá de Santa Catarina crescer, aqui do Paraná Sim. agora, ele na seleção. Foi ele que trouxe você para Cascavel. Foi. Você estava na Itália e daí ele fez o convite. Foi assim? Isso. Quando ele foi montar... Chegou em 2021, né? 2021, metade de 2021. Quando ele foi montar a equipe, ele entrou em contato comigo. Na época eu estava no meio da temporada lá e falei, não sei ainda, né? Calma e tal. Aí ele montou a equipe, assim, uma base da equipe. Aí depois de um tempo ele me chamou de novo e aí foi quando eu falei, não, acho que é o tempo, já deu meu tempo aqui, tá na hora de voltar. Sou muito apegada à família, você tinha perguntado isso e pesava muito para mim. Eu continuo longe, né, querendo ou não. Mas hoje eu sei que se eles me ligarem, preciso de você aqui, eu no máximo 7, 8 horas eu consigo estar lá, né. Coincidência ou não, mas é mais ou menos o que a nossa entrevistada anterior falou, que é a Mirelle do handball, que recebeu um convite para ir para Portugal. Ela falou, não, vou ficar no Brasil, mesmo estando aqui em Cascavel, é mais perto. Eu sei que é só pegar um avião ou pegar um ônibus, esse tempo eu estou lá com a minha família. Isso pesa bastante na decisão, né? Tem muita gente que consegue, digamos, ser mais solto nessa questão, né, família e tal. Mas eu não consegui. Era o que eu mais sofri, assim, quando eu estava longe. Ali na segunda temporada eu fiquei 10 meses, né, sem contato algum com a família, assim, só chamada de vídeo. Ainda bem que tem hoje em dia, né? Ainda bem. Mata um pouquinho a saudade, né? Mas é difícil. Miss, chegou em 2021, você pegou o projeto do Stein já mais ou menos no início, mas já andando, né? Infelizmente, por causa da pandemia, deu uma parada. E daí foi só alegria no Stein? Muito trabalho. E muita alegria, sim. A gente não, né? 2021 foi um ano bem desafiador, assim, porque tudo começando, né? O projeto aprendendo o que era o futsal ali, o meio, né? Descobrindo conforme vai caminhando a coisa, né? A gente se conhecendo, porque ficaram 3 ou 4 meninas, se eu não me engano, de 2020, né? O Coelho ficou com elas, assim, e veio meninas de tudo que é lado, assim, né? Cada um com um estilo diferente. Eu conheci a Duda, que jogou em Chapecó também, mas ela jogava na base ainda, quando era muito mais nova, né? Tava lá. Convivi com ela, mas não joguei. E joguei um ano com a Jaque Nunes. Eram as únicas que eu conhecia, assim, realmente, que estava aqui, o Coelho, né? Então, acho que foi um ano bem desafiador para todo mundo se conhecer, todo mundo entender a metodologia de trabalho do Coelho, que é difícil, treinador nenhum, que eu conheço, pelo menos, né? Tem essa metodologia de tanto trabalho, tão intenso, tanta cobrança, né? Te levar ao máximo, ao extremo, fisicamente, pensando o jogo. Então, acho que foi um ano bem desafiador, mas que no final a gente conseguiu ali, a gente almejava o título paranaense. Sim. Mas a Copa do Brasil era uma coisa assim, a gente almejava, mas com os pés no chão. Sim. Né? Vamos chegar. E isso, para a gente, afinal, já era uma conquista, né? E quando a gente foi campeã ali da Copa do Brasil, acho que foi onde falou, e talvez deu ao projeto ainda mais força ainda para falar, não, 2022 estamos no caminho certo. Isso. Legal. E depois veio títulos aí, veio Campeonato Paranaense novamente, Copa Mundo do Futsal, é isso, né? Taça Brasil, Liga Feminina. Isso. Vaga para Libertadores. Vaga para Libertadores, título da Libertadores, até para perder a conta aqui. Eu acho que foram entre 2022 e 2024, foram 15 títulos, se não me engano, se eu não estou errado, mas é mais ou menos. Mas é muito título, hein? É muito. É o time a ser batido, né? Digamos que ali em 2020... A gente quer que não. Isso. Mas a gente chegou ali, né, a gente disputou no máximo 7 competições no ano, mas ganhou 6 títulos, digamos. Ano passado... E o que perdeu chegou perto, né? Isso, a gente chegou para decidir, né? Se eu não me engano, teve 2 campeonatos que a gente disputou que a gente não chegou em finais, né? Desde 2021. O ano passado foi um dos anos que a Liga, pelo menos, né, não deu muito certo, né? Não.
foi o gostinho amargo do ano, assim, porque a gente fez um primeiro semestre muito bom, onde a gente ganhou tudo, né? E a gente ficou para o segundo semestre apenas com a Liga Paranaense. E cair na Liga ali, na fase onde a gente caiu, foi bem dolorido, assim. Eu acho que apagou um pouco o que foi o nosso ano, que foi um ano vitorioso Sim, também. claro, não foi um ano com vitórias, com títulos importantes, mas daí na hora que faltou para fechar com chave de ouro, não deu certo. Deixou um gostinho Mas faz amargo. parte também, né? Faz parte como aprendizado para vocês daí, né? Porque tem que, como diz assim, o jogo só termina quando o juiz apita mesmo, né? Não pode, tá ganho, de repente, infelizmente, foi para o Tabuão, né? Não, foi para... Foi para a DEF, Distrito Federal. Isso. E era um adversário que, tipo assim, não metia medo. Mas questão de medo, foi um adversário que classificou em 8º, né? Sim, foi o último classificado. pela caminhada deles Isso, classificou na última vaga, na última rodada ali, a gente classificando em primeiro, então... não digo que não botava medo, porque a gente encarou o jogo como um jogo decisivo, como tinha que ser. Mas tem dias, eu acho que a gente estava num momento que muitas meninas jogando no sacrifício, não é desculpa, né? E a vitória lá, para eles, foi importante, né? Foi. Um jogo onde só a gente atacou e numa bola, num contra-ataque, né? Eles conseguiram 1-0. Aqui eles simplesmente, vamos defender, e é isso. E às vezes funciona. Jogaram com o regulamento debaixo do braço. E às vezes funciona. Michi, entre todos esses títulos, essas caminhadas, essas mais alegrias do que tristeza, né? Ainda bem, né? Existe um trabalho bem grande, né? De toda a comissão técnica do Stein. E a gente vê que meninas e outras equipes têm vontade de jogar no Stein, né? Quando são convidadas, às vezes comemoram, como já tiveram. Está no caminho certo o projeto? Tá, com certeza. O projeto vem agora com categorias de base, né? Desde o sub-11. Então, você vê meninas pequenininhas ali onde... Se espelham em vocês, Isso, né? onde a gente começou e tal, e querendo um dia estar no adulto do Stein. Elas não pensam em, tô aqui, e vou sair depois vou sair e vou almejar outra coisa. Não, tenho certeza que todas almejam estar no adulto do Stein. Assim como meninas de outras equipes, né? Eu acho que 2021 a gente ganhou a Copa do Brasil e muita gente duvidava ainda. 2022 também, muita gente duvidava, ganhou, tudo bem, mas não era consolidado. Depois de 2023, eu acho que virou muito referência. Assim. E isso tem muito a ver com torcida. Que no começo, você sabe muito bem, lógico, teve a época da pandemia, que não ia ninguém, mas no começo do Stein, nas competições, o ginásio da Neva era meia dúzia de pessoas, né? Quer dizer, e isso foi chamando. E o que bate, como você falou, não acreditavam, mas fomos campeões. Outro, fomos campeões. E a torcida hoje faz parte da alegria do Stein, né? Porque hoje o ginásio da Neva, quando joga Stein, mesmo Cascavel, está sempre cheio, né? Tá. Hoje é uma das maiores torcidas, né, a nível nacional. Eu acho que antes também a falta de ter tantos jogos deixava a torcida mais distante do futsal feminino, né? Não só aqui, falo isso em qualquer lugar que a gente ia, né? Mas hoje a torcida abraçou. Foi lindo ver, ano passado teve a Copa Mundo aqui. Ginásio lotado, todos os jogos. E não só do Stein, todos os jogos. Todos os jogos. Todo mundo fazendo questão de assistir o futsal feminino. Isso aí. E acho que isso só mostra o quanto vem crescendo, né? E o quanto virou uma atração, né? O quanto é atrativo você assistir um jogo de futsal hoje, né? Não é mais aquele jogo lento, né? Que às vezes vou assistir o masculino porque é melhor, né? Fazia essa comparação. Hoje não, a gente consegue lotar o ginásio assim como o masculino lota, né? E falando nisso, até esse ano a gente vai ter a Taça Brasil aqui. Que é mais um campeonato, né? Uma vitrine aí do futsal feminino. E tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer e vai nos ajudar a conquistar mais esse título. Com certeza. E o futsal feminino paranaense cresceu muito nos últimos anos, não é? Porque antes vamos colocar antes do Stein, Telêmaco Borba e Cianorte. Hoje não. Hoje já temos várias outras equipes, Londrina, tem o próprio Telêmaco, Pato Futsal, Marechal, com quem o Stein decidiu o título. É bom que surjam novas equipes, né? É ótimo. Eu falo que depois que... Posso falar de 2021 ali, que se criou a Liga ali, 2022.
Paraná é referência, porque é o time que mais tem clubes jogando Liga Nacional. E eu acho que isso, com, digamos, o Marechal ano passado, não jogou a Liga, mas é uma potência que chegou na final do Paranaense, desbancando times que estavam na Liga. Então, eu acho que é o campeonato estadual, assim, um nível mais alto, disparado, assim, mais perto da igualdade, assim, digamos, da competitividade. E o Marechal até tinha um acerto, né, com o Cianorte, para ficar com a vaga do Cianorte disputar a Liga, não foram aceitos, né, não foi aceita a equipe, infelizmente vai disputar só o Paranaense, mas quem sabe ano que vem Marechal também esteja na Liga aí, né, adquirindo uma franquia ou alguma coisa nesse sentido. Michi, e agora para 2025, expectativa aí desse ano? Gigantescas, né? A gente tem ali 5 competições, né, para disputar e assim como nos outros anos a gente vai em busca de todas, né? Uma por vez. Começa agora dia 5 de abril o Paranaense, depois dia 12 a Liga, né? A gente tem Taça Brasil aqui também, que vai disputar em casa, então a expectativa é de fazer... A gente fala que título é consequência, né? Sim, no trabalho. Isso. Então a gente está objetivo, muita fome de fazer e dar o nosso melhor dentro de quadra para conseguir esses objetivos. Eu entrevistei já o Márcio Coelho e nas 2 vezes que a gente conversou, eu abordei o assunto e não tem como não abordar com você o assunto de vocês, do Stein, ser campeão da Libertadores e não ter vaga. Quer dizer, é uma coisa, no mínimo, estranha, né? Sim. O atual campeão não tem vaga para a Libertadores este ano. Isso é uma coisa que a gente discute muito, né? E que no masculino é diferente. No masculino, o atual campeão tem vaga. Tem vaga. E no feminino isso não acontece. E acaba que a gente está fora da Libertadores, né? Pois é, vai ter que batalhar para conseguir uma vaga para o ano que vem, né? A gente não sabe muito bem o que acontece nos bastidores, por que a Conmebol não abre essa vaga, nessa disputa. A gente acha que leva um pouco nessa questão do Brasil ser unânime sempre nas conquistas. Então, eles não querer pôr 2 participantes brasileiros para não ter só não dar final Brasil. É o que passa, assim... Deve ser por aí, mas por outro lado, eu acho, na minha opinião, justo, né? Estão errados, porque... Assim, sempre vai ser o Brasil. As equipes dos outros países não vão se desenvolver, não tem interação, né? Quer dizer, vão ficar sempre naquele patamar. Mas tudo bem, a Conmebol é no mínimo estranho, né? Sim. Porque todas as competições o campeão atual sempre teve vaga garantida. Michi, agora treino, chegando novas colegas, já se entrosando, como que está o dia a dia do Stein hoje? Bem intenso, a gente está tentando um processo de adaptação, né, com as meninas mais novas. Ano passado a gente teve um reforço só, de 2023 para 2024. Então foi um processo bem mais rápido, né, o Coelho conseguiu dar continuidade no trabalho bem mais rápido. Esse ano, até com mais tempo, porque ano passado a gente jogou Supercopa, esse ano nosso calendário começa só em abril. Dá um tempo de adaptação. Um tempo maior, a gente está indo trabalhando intensamente a questão física, mas nessa questão tática, tentando entrosar mais os reforços, fazer com que a gente se conheça dentro de quadra também, que isso faz bastante diferença. Sim, é importante, né? Porque, e depois só jogando mesmo para você ir fazendo a movimentação necessária. Você passou pela seleção brasileira, ainda pensa em voltar para a seleção brasileira? Tem esse sonho ainda? Cada vez que é chamada, é aquele friozinho na barriga? Com certeza. Eu acho que todo mundo que está ali dentro do futsal, né, almeja, sonha isso. Nunca foi minha principal meta, digamos, eu não trabalho só para estar lá, né? Eu trabalho para ter o meu melhor todo dia. Se eu conseguir desempenhar meu melhor, eu sei que eu tenho capacidade de voltar à seleção brasileira, né? Ano passado eu não fiz meu melhor ano, né? Eu voltei de uma lesão, passei 2023 ali praticamente todo fora, então não foi meu melhor ano, mas eu pretendo desempenhar muito melhor esse ano e se for da vontade de Deus e se eu merecer, que esteja lá. E levantar muitos canecos esse ano. Tomara, né? Aí a gente vai acompanhar, Michi. Isso aí. Mais alguma coisa que você queira acrescentar do time, do projeto? Não, acho que é isso. Um projeto que vem crescendo muito, que vem cada vez mais, tem um projeto social agora crescendo muito também, com categorias de base, muitas meninas crescendo. O Sub-17 foi campeão em Guarapuava. Na Copa Pênalti agora. Olha aí, parabéns aí às meninas do Sub-17 do Cascavel, do Stein,
que foram agora a Copa Pênalti, né, de categorias de base, faturaram o título. É esse o caminho, não é? É isso, elas vêm... o projeto proporciona para essas meninas crescerem muito. Ter o que talvez a gente, na nossa geração, não teve tanto para almejar. Um espelho, né? Isso. E o legal é que o time, o adulto, sempre está em contato com elas, né? Sempre está visitando, sempre está trabalhando junto, que seja. Isso é importante. Ano passado até a gente não teve tão próximo, mas esse ano um dos nossos objetivos é estar mais próximo dessas meninas, porque a gente sabe que elas se espelham, tem como exemplos muitas de nós. Então a gente quer ser um exemplo presente na vida delas, assim, para que elas sigam nesse caminho aí. Legal, eu conversei com a ala capitã do Stein Cascavel Futsal, a gauchinha Michi, que está aí dando alegrias para o nosso futsal feminino já desde 2021 e a gente deseja um 2025 com certeza, com muito levantamento de caneco, com muitas competições, muitas vitórias e muitas alegrias, não é, Michi? Isso aí, agradeço pelo espaço de fala aqui, né? E esperamos o apoio de todos vocês torcedores nesse ano e que seja um ano incrível. Taça Brasil, hein? Competição aí com grandes equipes do futsal brasileiro aqui em Cascavel. Vamos fazer como foi feito no ano passado, lotar o ginásio da Neva sempre. Eu agradeço, Michi, mais uma vez, agradeço a você que acompanhou, você que curtiu, você que compartilhou o nosso podcast De Olho no Esporte desta segunda. Desejo uma semana abençoada e maravilhosa. Até segunda-feira, hein? Tchau, tchau. Grande abraço.